Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o Brooklyn Nets e sobre o futuro do time, cara, que é meio incerto, né? É um futuro meio incerto. O time demitiu recentemente o Jacques Vaughn, uma demissão correta, merecida. O Jacques Vaughn vinha fazendo um trabalho muito ruim, então o Brooklyn agiu bem em demitir ele, foi bem demitindo ele. Mas o problema é que pro lugar o Brooklyn colocou o interino. O Brooklyn não contratou um técnico fixo. Não, o Brooklyn foi lá, pegou o interino e colocou no lugar. E aí, segundo a diretoria, segundo o Sean Marks, que é o GM, a ideia é manter o interino até o fim da temporada e só buscar um treinador fixo, só buscar um treinador de verdade na off-season. Ou seja, o Brooklyn vai jogar fora essa temporada. Vai ser uma temporada jogada no lixo, que é uma pena, porque apesar do elenco limitado, é um time que poderia brigar por pós-temporada. Eu tenho certeza que com um bom treinador, esse Brooklyn poderia chegar talvez numa primeira rodada. Porque, apesar do elenco ser limitado, é um elenco que tem bons valores. Você tem ali um Claxton, que é um dos melhores protetores de aro da liga. Você tem um Cam Johnson, que é um baita de um two-way. Você tem o Dinwiddie, que é um Dinwiddie, ó. Dinwiddie foi embora, graças a Deus. Você tem um Finney Smith, que é um bom 3D. Você tem um Dennis Schroeder, que eu adoro o Dennis Schroeder. E você tem o Mikal Bridges, que, apesar de não passar por um bom momento, é um jogador que a gente sabe que tem potencial para ser All-Star. Então, é uma pena ver o Brooklyn largando mão da temporada assim, porque poderia ir mais longe. Poderia, só que não é o plano da diretoria. O Sean Marks, ele cedeu uma entrevista dizendo que o plano é temporada que vem, o time está pensando na temporada que vem. E aí, o foco, a grande missão do Brooklyn, segundo o Sean Marks e segundo a apuração de vários insiders ali de Nova York, o foco, a missão principal do Brooklyn para a próxima temporada é buscar uma estrela para colocar do lado ali do Mikal Bridges. É rodear o Mikal Bridges de grandes jogadores, incluindo uma super estrela. O Mikal seria visto como o pilar desse novo Brooklyn Nets, né? Como o pilar dessa reconstrução. Daí, e aí entrando de fato no tema do vídeo, eu quero falar sobre duas estrelas que, na minha visão, podem acabar indo para o Brooklyn Nets nessa próxima temporada. Eu quero ressaltar que eu não acho que vai ser algo fácil para o Brooklyn pegar-lhe uma estrela. Não acho que vai ser fácil convencer uma estrela a ir para o Brooklyn Nets. Por vários fatores. Primeiro, diretoria é uma bagunça e os grandes jogadores normalmente priorizam estar em franquias bem organizadas, coisa que o Brooklyn não é. Eu acho que o fato do Brooklyn não ser um time capaz de brigar de forma instantânea pelo título também pode afastar algumas estrelas. Não é que beleza, chegou uma estrela, o Brooklyn briga por título na próxima temporada. Não é isso. Não é assim. Não é assim. No melhor dos cenários, o Brooklyn, com uma grande estrela e um grande treinador, briga por semifinal de conferência. No melhor dos cenários. Então eu acho que essa falta de força para brigar por um título logo de cara pode também afastar algumas estrelas. E também tem a questão do Big Three, que fracassou. A última vez que grandes estrelas foram para Brooklyn, não deu muito certo. Não deu muito certo. Foi talvez o maior flop da história
da NBA. Então, não vai ser algo fácil, não vai ser mel na chupeta convencer as estrelas a irem para Brooklyn, mas eu acredito que o Brooklyn tem poder de barganha, sabe? Tem ali um capital de draft muito bom, tem bons jogadores que podem acabar atraindo o interesse de alguns jogadores, de algumas estrelas. Então, ao mesmo tempo que eu acho que não vai ser uma missão fácil, eu também não acho que é algo impossível. Por isso que nesse vídeo eu irei aqui falar sobre duas estrelas que eu acho que podem acabar comprando o barulho do Brooklyn Nets e podem acabar indo para a franquia na próxima temporada. Antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR. Aqui eu falo tudo sobre a NBA, também falo sobre basquete internacional, falo sobre basquete nacional também e falo sobre basquete no geral. Então, se você por acaso quiser ficar por dentro de tudo que rola no mundo do basquete, se inscreve para não perder nada, para não perder nenhum vídeo novo. E se puder deixar o like no vídeo, eu agradeço, porque isso ajuda demais no engajamento. Fechou? Vamos lá, meus amigos. A primeira estrela que eu acho que pode acabar desembarcando em Brooklyn na próxima temporada é o Trae Young. Vamos lá. As últimas informações que saíram apontam para um possível e até provável divórcio entre Trae Young e Atlanta Hawks. A relação entre as duas partes não parece ser muito boa, parece que existe ali uma frustração muito grande por parte do Trae Young. Trae, aparentemente, não está satisfeito com o rumo que a franquia está tomando e não tem que estar satisfeito mesmo. O Atlanta Hawks nessa temporada é uma bagunça, é uma das grandes decepções da temporada de longe, então é compreensível o Trae Young estar frustrado. E o Hawks já se mostrou muito disposto a negociar o Trae Young. Vamos nos lembrar que no fim da temporada passada saiu a informação de vários insiders de que o front office do Hawks teria recebido o sinal verde para trocar o Trae Young. Então, não é como se o Hawks considerasse o Trae Young um cara intocável. Não é isso. Não é assim que o Hawks enxerga o Trae Young. Então, parece que um divórcio pode rolar nessa off-season. E aí, o Brooklyn Nets poderia acabar sendo uma opção para o Trae Young. Beleza. No Brooklyn, o Trae Young brigaria de forma imediata pelo título? Não. Como eu disse, o Brooklyn não está a uma estrela de brigar pelo título. Mas com certeza ele brigaria mais forte do que no Hawks. Você pega o Trae Young e coloca nesse Brooklyn, do jeito que está hoje, o Brooklyn briga por semifinal de conferência. O Brooklyn se torna um time, na minha opinião, mais forte do que o Hawks. Óbvio que dependeria também do treinador e tudo, de quem queria comandar ali a galera, mas em termos de elenco, eu acho que o Brooklyn teria um elenco melhor do que o Hawks se tivesse o Trae Young ali. Porque qual que é o grande problema desse Brooklyn? Tem vários, mas qual que é o grande problema? Falta de criação no ataque. É um time que é muito previsível no ataque. É um ataque muito improdutivo. É um ataque fraco. Com o Trae Young, esse problema iria se resolver, porque estamos falando de um dos melhores playmakers da NBA. O Trae Young, nessa temporada, é o segundo jogador com mais assistências por jogo. E nos últimos 3, 4 anos, ele está sempre ali no top 3 de assistências. É um jogador que cria muitas situações no ataque.
E é um jogador que, além de criar bem para os seus companheiros, ele cria para si mesmo. Ele é um baita de um shot creator. Tem problemas de eficiência? Tem. Mas ele cria muitos arremessos, ele cria muitas oportunidades. E esse Brooklyn precisa de alguém que crie boas situações, que crie chances de arremessos. E o Trae Young é esse cara. O Trae Young é esse cara. É um jogador que opera muito bem no pick and roll, então ele, juntamente com o Claxton, causaria um baita de um estrago. E o fit dele com o Mikal Bridges é muito interessante. É muito interessante. O grande problema do Trae Young é a falta de defesa. Só que tendo Ben Simmons, Mikal Bridges, Cam Johnson, Finney Smith, você consegue compensar. Você consegue compensar essa falta de defesa do Trae Young. Você consegue dar uma mascarada nessa defesa ruim do Trae Young. Então, eu acho que poderia sim dar muito certo. E eu acredito que o Brooklyn tem peças para fazer essa troca acontecer. O Brooklyn tem ali um Cam Johnson, o Brooklyn tem ali um Finney Smith, o Brooklyn tem muito capital de draft. Eu acho que com a proposta certa, o Brooklyn consegue sim um negócio pelo Trae Young. E por conta dessa situação ruim entre Trae e Hawks, eu vejo sim essa negociação acontecendo. Então, o Trae Young é uma das estrelas que eu acho que podem ir para o Brooklyn. E a outra estrela é o Paul George. O Paul George, ele ainda não renovou com o Los Angeles Clippers, e o que tem sido muito falado na imprensa de Los Angeles é que o Paul George está começando a cogitar a possibilidade de testar mercado. O Paul George, ele tem uma player option para a próxima temporada, só que pelo que tem sido falado por alguns insiders de Los Angeles, o Paul George estaria considerando 2 cenários. O primeiro, forçar uma troca, ou seja, tentar ali uma sign and trade, ou a segunda opção, o segundo cenário, seria abrir mão da sua player option e virar agente livre e aí negociar com o time que ele bem entender. Inclusive, é dito que Indiana e Filadélfia são os grandes favoritos a conseguir o Paul George, caso ele opte ou por forçar uma troca ou por se tornar um agente livre. Parece que Filadélfia e Indiana seriam os favoritos, mas eu acho que o Brooklyn pode entrar nessa brincadeira também. Como eu disse, o Brooklyn tem ativos para fazer uma boa troca. Tem capital de draft, o Cam Johnson seria um jogador que poderia sim atrair o interesse do Clippers. Eu vejo o Cam Johnson tendo o perfil ali do Clippers, um two-way, que arremessa bem para 3, que é veloz na transição, super atlético, jovem pra caramba. Então, eu vejo o Clippers tendo interesse no Cam Johnson, e o capital de draft do Brooklyn é maravilhoso. Então, assim, eu vejo o Brooklyn podendo ser um player aí nessa disputa pelo Paul George, e eu acho que o Paul George teria um bom encaixe no Brooklyn. Ele e o Mikal Bridges formariam ali uma das melhores duplas de alas da NBA. São 2 jogadores excelentes dos 2 lados da quadra. E o Paul George, ele também tem essa característica de playmaker. Ele é um jogador que nos últimos anos lá no Clippers, ele atuou várias vezes como playmaker. Várias vezes como playmaker principal do time. Então, eu acho que o Paul George ele agregaria demais nesse time, ele daria uma dinâmica diferente. É óbvio que o time precisaria buscar ainda um armador, mas aí poderia buscar um armador um pouquinho mais barato no mercado, porque teria ali o Paul George para fazer essa função em alguns momentos. Então, eu vejo o Paul George podendo sim ir para o Brooklyn. Ele estaria num grande mercado, estaria num time competitivo, jogaria com bons jogadores, Claxton e Mikal Bridges, por exemplo. Talvez teria ali um treinador pica, porque pelo que o Sean Marks falou, a intenção é buscar um cara pica no mercado para a próxima temporada. Então, assim, eu acho que pode rolar, velho. Eu vejo sim o Paul George indo para Brooklyn. Seria a minha grande aposta para destino para o Paul George, caso ele opte por sair do Clippers? Não, a minha grande aposta seria Filadélfia, pelo puta espaço no cap que o Filadélfia tem.
e pela questão do Philadelphia ser um time que oferece a oportunidade imediata de brigar pelo título. Porque, diferente do Brooklyn, Paul George vai pro Brooklyn, Brooklyn não briga pelo título. Mas se ele vai pra Filadélfia, ele briga. E briga legal. Então, tem esses prós aí pro Filadélfia, mas eu acho que o Brooklyn teria chance sim. Então, Paul George é outra estrela que eu vejo podendo ir para o Brooklyn Nets. Mas é isso, gente. É óbvio que são só possibilidades, são só especulações. Aqui é opinião, não é informação, então não leve isso ao pé da letra. Eu só quis aqui explorar alguns cenários aí para o futuro do Brooklyn, que é um futuro muito incerto, é um futuro que deixa o torcedor preocupado. Então, eu quis aqui passar uma visão talvez otimista para esse futuro. Talvez o torcedor fique empolgado com essas possibilidades. Então, a intenção do vídeo foi essa. A intenção do vídeo foi essa. Foi só explorar aí os cenários para off-season no Brooklyn, que promete ser uma off-season movimentada, tendo como base o que o Sean Marks falou em entrevistas recentes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Se inscreva se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com a galera. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.